O som daquela porta batendo na minha cara ainda ecoa nos meus ouvidos todas as noites antes de eu pegar no sono. Não foi apenas o barulho da madeira contra o batente. Foi o som de 35 anos de dedicação, renúncia e amor de mãe sendo estraçalhados em um segundo. Eu estava ali, parada naquele corredor frio de porcelanato caro, segurando uma bolsa que parecia pesar 1 tonelada, enquanto do outro lado da porta eu ouvia o tilintar de taças de cristal e a risada alta, debochada, da mulher que ele escolheu para colocar no meu lugar. Senti um frio que vinha de dentro, um gelo que começou na ponta dos dedos e subiu até o peito, me deixando sem ar. Naquele momento, eu não era a dona Sueli Carmona, a mulher forte que criou 3 filhos sozinha depois que o meu falecido marido se foi. Eu era apenas um estorvo, um caixa eletrônico que tinha acabado de dar erro. Sabe, quando a gente é mãe, a gente cria uma imagem dos filhos na nossa cabeça que nem sempre corresponde à realidade. A gente pinta um quadro com as cores mais bonitas, ignora os borrões, disfarça os erros. Mas ali, diante daquela porta fechada, a tinta escorreu e eu vi o monstro que eu mesma ajudei a alimentar. O Ricardo, meu caçula, o meu menino que sempre teve o sorriso mais doce e a voz mais mansa, tinha acabado de me dizer que eu não era bem-vinda na casa que eu paguei com cada centavo da minha aposentadoria e das economias de uma vida inteira de trabalho como professora. Eu paguei aquele teto, eu escolhi aqueles móveis, eu assinei os cheques que garantiram que ele tivesse o conforto que eu nunca tive. E a recompensa? O desprezo. O olhar de cima a baixo como se eu fosse uma pedinte. Se você está me ouvindo agora, talvez pense que eu fui boba, que eu fui ingênua demais. E talvez você tenha razão. Mas quem é mãe sabe que o amor cega a gente de um jeito que nenhum outro sentimento consegue. A gente quer acreditar que o fruto do nosso ventre é bom, que ele nos ama de volta com a mesma intensidade. Só que a vida, às vezes, precisa dar uma bofetada na nossa cara para a gente acordar. E a minha bofetada veio com o nome de R$80.000 e uma mentira lavada em lágrimas de crocodilo. Eu me chamo Sueli, tenho 69 anos e hoje eu vou te contar como o meu próprio filho tentou me destruir emocional e financeiramente. E como eu tive que encontrar uma força que eu nem sabia que existia para retomar o que era meu por direito. Antes de eu entrar nos detalhes de como tudo isso começou, e como eu descobri a trama sórdida que ele e a esposa armaram pelas minhas costas, eu queria te pedir um favor do fundo do meu coração. Se você gosta de ouvir histórias reais, de mulheres que deram a volta por cima, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo se você já passou por alguma ingratidão familiar e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir esse meu relato. Isso me ajuda muito a continuar compartilhando a minha vida com vocês e, quem sabe, alertar outras mães para que não passem pelo que eu passei. Para você entender como chegamos ao ponto daquela porta batida, eu preciso te levar de volta no tempo. Preciso que você visualize a minha casinha simples, mas sempre impecável, onde eu criei o Ricardo, a Patrícia e o Marcos. O meu marido, o seu Getúlio, era um homem de poucas palavras, mas de um coração imenso. Ele trabalhava na lavoura, e eu na escola da cidade. A gente nunca passou fome, mas nada sobrava. Cada caderno novo, cada par de sapatos para o Natal era fruto de muito planejamento. Quando o Getúlio adoeceu e nos deixou há 20 anos, o mundo desabou sobre os meus ombros. O Marcos e a Patrícia já estavam encaminhados, trabalhando, mas o Ricardo ainda era o meu pequeno. Ele tinha 12 anos. E ali, no meio do luto, eu prometi que não deixaria faltar nada para ele. Talvez esse tenha sido o meu primeiro erro. Eu tentei compensar a falta do pai com excesso de proteção. Eu queria poupar o Ricardo de qualquer sofrimento, de qualquer esforço. Enquanto os irmãos mais velhos ajudavam nas despesas de casa assim que conseguiram o primeiro emprego, eu dizia para o Ricardo: "Não, meu filho, foca nos seus estudos. A mamãe dá um jeito." E a mamãe dava. Eu fazia doces para fora, dava aulas particulares à noite, economizava no meu próprio prato para que ele tivesse o tênis de marca que os amigos da escola usavam. Eu achava que estava criando um homem seguro de si, mas na verdade eu estava criando alguém que acreditava que o mundo, e principalmente eu, lhe devia tudo. O tempo passou e o Ricardo cresceu com essa ideia de grandeza. Ele nunca se contentou com pouco. Ele não queria um emprego comum. Ele queria ser o empresário de sucesso.
E eu, orgulhosa, aplaudia. Quando ele decidiu abrir a empresa de eventos dele, eu fui a primeira a apoiar. Ele veio com aquele papo de que precisava de um empurrãozinho inicial, que o banco cobrava juros abusivos e que se eu pudesse emprestar uma quantia, ele me devolveria com juros assim que os primeiros contratos grandes entrassem. Eu tirei o dinheiro da previdência privada que o Getúlio tinha deixado. Foram 50 mil reais na época. Ele me abraçou, disse que eu era a melhor mãe do mundo e que eu nunca mais teria que me preocupar com dinheiro na vida. Naquele momento, o meu peito se encheu de uma alegria que não cabia em mim. Eu sentia que todo o meu sacrifício estava valendo a pena. Mas o que eu não sabia é que aquele era apenas o começo de um buraco sem fundo. Nos anos seguintes, os pedidos de dinheiro se tornaram uma rotina mascarada de necessidade urgente. Era sempre um fornecedor que não entregava, uma multa contratual inesperada, ou uma oportunidade de ouro que ele não podia deixar passar. E cada vez que ele pedia, ele usava a mesma tática, a voz embargada, os olhos marejados e aquela frase que desarmava qualquer resistência minha. Mãe, você é a única pessoa em quem eu posso confiar. Se você não me ajudar agora, eu perco tudo o que construí. E eu, como uma tola, entregava. Foram transferências de 10 mil, 15 mil, 20 mil. Eu comecei a ver as minhas economias de uma vida inteira minguarem. Eu deixei de fazer a reforma que o telhado da minha casa precisava. Eu parei de viajar com as minhas amigas da terceira idade porque o Ricardo estava precisando. Eu me convencia de que era um investimento na felicidade do meu filho. O problema é que o sucesso dele nunca chegava de verdade, ou melhor, parecia chegar apenas na aparência. Ele andava de carro novo, frequentava restaurantes caros, mas a empresa estava sempre à beira do colapso financeiro, segundo ele me contava. A situação piorou quando ele conheceu a Dandara. Desde o primeiro dia que ele a trouxe aqui em casa, o meu santo não bateu com o dela. Sabe aquele sexto sentido de mãe que a gente teima em ignorar? Pois é, ela era uma mulher jovem, muito bonita, mas com um olhar frio, calculista. Ela sempre estava impecável, com roupas de grife e unhas feitas, mas nunca se oferecia para tirar um prato da mesa. Pelo contrário, ela olhava para a minha casa simples com um certo desdém, como se estivesse fazendo um favor em estar ali. E o Ricardo mudou depois que começou a namorar com ela. Ele ficou mais arrogante, mais distante, mas ao mesmo tempo, as necessidades financeiras dele aumentaram. Agora, ele não precisava de dinheiro só para a empresa. Ele precisava para o padrão de vida que a Dandara exigia. Eles queriam casar e, claro, queriam um apartamento em um bairro nobre. O Ricardo veio até mim, chorando como sempre, dizendo que o aluguel estava consumindo todo o lucro dele e que ele precisava de um imóvel próprio para ter estabilidade. Ele disse que tinha encontrado um apartamento maravilhoso, mas que faltava uma parte do valor para dar de entrada e quitar o restante. Eu já tinha dado mais de 150 mil reais para ele ao longo de 4 anos. Mas ele insistiu tanto, disse que o apartamento ficaria no nome dele, mas que seria o meu porto seguro também, que eu poderia morar com eles se um dia ficasse doente. Eu acabei cedendo. Vendi um terreno que eu tinha recebido de herança e dei os 80 mil reais que faltavam. Na minha cabeça, eu estava garantindo o futuro dele. Eu não pedi papel assinado, não pedi nada. Era o meu filho. Como eu poderia desconfiar dele? O casamento foi luxuoso, uma festa para 300 pessoas em um buffet caro. Eu me senti um peixe fora d'água, mas estava feliz por ele. A Dandara estava radiante, exibindo joias que eu desconfiava terem sido pagas com o meu dinheiro. Depois do casamento, as visitas dele à minha casa ficaram cada vez mais raras. Ele só ligava quando o assunto era financeiro, e eu comecei a me sentir usada. O Marcos e a Patrícia, meus outros filhos, começaram a me alertar. O Marcos, que sempre foi mais direto, me disse um dia: "Mãe, a senhora está sustentando o luxo daquele encostado e daquela mulher dele. Ele não está investindo em empresa nenhuma, ele está jogando o seu dinheiro no lixo." Eu briguei com o Marcos, disse que ele estava com inveja do irmão. Que absurdo, não é? Eu defendia o meu agressor contra os filhos que realmente se preocupavam comigo. A Patrícia era mais diplomática, mas também via o que estava acontecendo. Ela me pedia para ter cautela, para parar de transferir dinheiro sem garantias. Mas o Ricardo tinha um poder de manipulação sobre mim que era assustador. Ele sabia exatamente quais botões apertar para me fazer sentir culpada. A gota d'água começou em uma quinta-feira à noite, há alguns meses.
Eu estava pronta para deitar. Já tinha tomado o meu chá de camomila quando o telefone tocou. Era o Ricardo. Pelo tom da voz dele, eu soube na hora que vinha bomba. Ele estava soluçando, um choro desesperado que me fez levantar da cama num pulo. Mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu vou ser preso, mãe. O meu principal fornecedor descobriu um erro contábil e está me acusando de fraude. Eles querem R$ 80.000 até amanhã de manhã ou vão entrar na justiça e pedir a minha prisão. Eu não tenho esse dinheiro, mãe. A Dandara está em choque. Ela não para de chorar. Se eu perder a empresa agora, a minha vida acaba. Eu senti o meu coração disparar. Prisão? O meu filho na cadeia? Eu não conseguia nem processar a informação. Eu tentei acalmá-lo. Perguntei se não tinha outro jeito, se ele não podia conversar com o advogado. Mas ele gritava no telefone. Dizia que não tinha tempo, que precisava do dinheiro até às 8 horas da manhã seguinte. Eu fiquei com ele no telefone por 20 minutos, ouvindo aquele desespero. Quando desliguei, eu estava trêmula. Eu tinha exatamente R$ 80.000 na minha conta poupança. Era o último dinheiro que me restava, o fundo de reserva para uma emergência de saúde ou para qualquer imprevisto. Se eu desse aquele dinheiro, eu ficaria sem nada, apenas com o valor da minha aposentadoria mensal, que mal dava para os remédios e a manutenção da casa. Mas o medo de ver o meu filho sofrendo foi maior do que o meu instinto de sobrevivência. Eu fui até o meu quarto, abri o aplicativo do banco com as mãos suando. Eu olhei para aquele saldo. R$ 80.200. Respirei fundo e fiz a transferência. Eram 11h14 da noite quando o comprovante apareceu na tela do meu celular. Mandei um print para ele pelo WhatsApp. Ele visualizou na hora, mas não respondeu. Nem um obrigado, nem um Deus te pague. Eu achei que ele estava apenas exausto pelo estresse. Dormi mal aquela noite, tendo pesadelos com viaturas de polícia e grades. Na manhã seguinte, esperei um sinal de vida dele. Nada. Mandei uma mensagem às 10 da manhã perguntando se tinha dado tudo certo, se o tal fornecedor tinha recebido o dinheiro. Ele não visualizou. 12h, nada. 2 da tarde, nada. Comecei a ficar preocupada. Será que algo pior tinha acontecido? Tentei ligar 3 vezes ao longo da tarde. O telefone chamava até cair na caixa postal. A angústia era tanta que eu nem conseguia almoçar. Eu só conseguia pensar que o meu filho estava em perigo. No sábado, ele finalmente me respondeu. Uma mensagem curta, fria, seca. Resolveu. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhum detalhe sobre a tal fraude. Nada sobre como ele se sentia. Eu respondi dizendo que estava aliviada e perguntei quando ele viria me ver para a gente conversar com calma sobre como ele pretendia me devolver aquele valor, já que eu tinha ficado sem reserva nenhuma. Ele nem sequer visualizou a mensagem. Passou o domingo, passou a segunda-feira e o silêncio dele começou a me incomodar de um jeito diferente. Não era mais preocupação, era uma semente de desconfiança que estava começando a brotar no meu peito. Eu comecei a repensar as histórias dele. Tudo parecia tão urgente, tão catastrófico e, de repente, um silêncio absoluto. Na terça-feira, a Patrícia veio tomar café comigo. Ela me viu abatida e perguntou o que estava acontecendo. Eu não aguentei e contei tudo. Contei dos 80.000, do choro de madrugada, do desespero dele. A Patrícia ficou branca. Ela me olhou com uma mistura de pena e raiva. Mãe, a senhora deu o seu último dinheiro para ele? Sem nem ver uma prova desse processo? Eu tentei defender. Disse que ele estava desesperado, que filho não mente para a mãe sobre algo tão grave. A Patrícia balançou a cabeça e disse algo que me gelou a espinha. Mãe, tem algo muito estranho nisso. Eu estive com a Cláudia ontem, aquela minha amiga que trabalha no cartório de registro de imóveis, lembra? Ela me comentou por alto que viu o nome do Ricardo em uma transferência de propriedade na semana passada. Eu não dei importância na hora porque achei que era algo da empresa dele, mas agora que a senhora está me contando isso, eu senti uma tontura. Que transferência, Patrícia? Do que você está falando? A Patrícia disse que ia ligar para a Cláudia e pedir para ela verificar com calma. Eu fiquei ali, sentada na mesa da cozinha, olhando para o vazio, enquanto a minha filha falava ao telefone na sala. Eu ouvia os fragmentos da conversa. Sim, Cláudia. Ricardo Carmona. Verifica para mim, por favor. É urgente. Quando a Patrícia voltou para a cozinha, ela tinha o rosto sério. Ela se sentou na minha frente e segurou as minhas mãos. As mãos dela estavam geladas. Mãe,
Presta atenção no que eu vou te dizer. O Ricardo transferiu o apartamento que a senhora pagou para o nome da Dandara. A escritura foi assinada na segunda-feira à tarde. Ele não usou o dinheiro para pagar fornecedor nenhum. Ele usou o dinheiro para quitar as últimas parcelas do financiamento que ainda restavam e depois passou o imóvel para o nome dela, como uma doação. Eu não conseguia acreditar. O mundo parecia estar girando em câmera lenta. Não, Patrícia, você deve ter entendido errado. Ele me disse que ia ser preso. Ele chorou no telefone. A Patrícia pegou o celular dela e me mostrou uma foto que a Cláudia tinha mandado. Era uma cópia digital do registro. Estava lá, em letras garrafais, Ricardo Carmona transferindo o imóvel para Dandara Silva Carmona. Data, segunda-feira. Justamente o dia em que ele nem sequer me atendeu. Naquele momento, eu senti uma dor física. Parecia que alguém tinha enfiado uma faca no meu peito e estava girando lentamente. O meu filho, o meu caçula, tinha montado um teatro, uma farsa de 800 mil quilates para me arrancar o último centavo e depois esconder o patrimônio no nome da esposa. Ele me roubou. Não tem outra palavra para isso. Ele me roubou com a arma mais cruel que existe, o amor de uma mãe. Eu chorei. Chorei um choro amargo, um choro que vinha lá do fundo da alma. A Patrícia me abraçou, tentou me consolar, mas não havia consolo para aquela traição. Eu passei a noite em claro. A raiva começou a substituir a dor. Eu não sou uma mulher de ficar prostrada. Eu sempre fui uma lutadora. Se o Ricardo achava que eu ia aceitar aquilo de cabeça baixa, ele estava muito enganado. Eu precisava ver com os meus próprios olhos. Eu precisava olhar para ele e perguntar por que ele fez aquilo. Na quarta-feira de manhã, eu me vesti com a minha melhor roupa, coloquei um sapato confortável e chamei um táxi. Eu não avisei que ia. Eu tinha a chave do apartamento que ele tinha me dado quando compraram, dizendo que a casa era minha também. Quando cheguei lá, tentei colocar a chave na fechadura. Ela não girava. Eles tinham trocado a fechadura. Aquilo foi como um soco no estômago. Eu toquei a campainha. 1, 2, 3 vezes. Eu ouvia vozes lá dentro, risadas, uma música ambiente agradável. Parecia que estava acontecendo um jantar ou uma pequena recepção. Finalmente, a porta se abriu. Era o Ricardo. Ele estava segurando uma taça de vinho, vestindo um robe de seda que parecia caríssimo. Quando ele me viu, o sorriso que estava no rosto dele desapareceu instantaneamente. Ele não ficou com vergonha. Ele não ficou surpreso de um jeito bom. Ele ficou irritado, como se eu fosse uma vendedora de porta em porta, interrompendo o seu descanso. Eu olhei para ele, com o coração na boca, e disse: Ricardo, meu filho, eu preciso conversar com você. Eu soube do apartamento e do dinheiro. Ele nem me deixou terminar. Ele deu um passo para fora, fechando a porta quase que totalmente atrás de si, deixando apenas uma fresta por onde eu via o brilho das luzes da sala. Ele olhou para mim de cima a baixo, com um desprezo que eu nunca imaginei receber de ninguém, muito menos dele. Que foi, mãe? Não tá na hora. A gente está recebendo uns amigos da Dandara, gente importante da galeria de arte onde ela vai começar a trabalhar. Você não está vestida para isso, e o seu assunto não é urgente. Eu senti o meu sangue ferver. Não é urgente, Ricardo. Eu te dei 80 mil reais na semana passada. Você me disse que ia ser preso. E agora descubro que você passou o apartamento para o nome da sua mulher? Ele bufou, revirando os olhos como se eu fosse uma criança birrenta. Olha, mãe, o que eu faço com o meu patrimônio é problema meu. O dinheiro que você me deu foi um presente, uma doação. Você sabe disso. Agora, por favor, vai para casa. Entra não. Você não é bem-vinda aqui hoje. Você está estragando o meu clima. E antes que eu pudesse reagir, antes que eu pudesse dizer que aquele patrimônio era meu, que aquele dinheiro era o meu sustento, ele bateu a porta na minha cara. Eu ouvi o barulho da tranca girando. 2 vezes. Eu fiquei ali, parada no corredor. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som abafado das risadas que vinham lá de dentro. A voz da Dandara, aguda, afetada, dizendo algo sobre como o champanhe estava na temperatura perfeita. Eu olhei para a porta de madeira maciça e, por um momento, tive vontade de esmurrá-la, de gritar para que todos aqueles convidados importantes soubessem quem era o verdadeiro dono de tudo aquilo. Mas eu não fiz isso. Eu respirei fundo.
Limpei uma lágrima solitária que teimava em escorrer pelo meu rosto. Eu desci as escadas devagar, sentindo cada degrau como se fosse uma montanha. Eu saí daquele prédio luxuoso e olhei para cima, para as luzes do apartamento no quarto andar. Naquele momento, a Sueli que aceitava tudo, a Sueli que perdoava tudo, morreu. E no lugar dela, nasceu uma mulher que não ia deixar aquela injustiça passar impune. Entrei no táxi e a minha mão não tremia mais. Eu peguei o celular e fiz a ligação que ia mudar o rumo dessa história. Liguei para o doutor Arnaldo, um advogado que tinha sido amigo do meu falecido marido e que sempre foi o terror dos mal-intencionados na nossa região. Doutor Arnaldo, é a Sueli. Eu preciso de uma reunião urgente. O meu filho me deu um golpe e eu quero tudo o que é meu de volta. Cada centavo. O escritório do doutor Arnaldo ficava em um prédio antigo no centro da cidade. Um daqueles lugares com pé direito alto, cheiro de papel guardado e assoalho de madeira que rangia a cada passo. Quando entrei naquela sala, eu me senti pequena. Senti uma vergonha que me subia pelas bochechas. Um desejo de desaparecer. Como é que eu, uma mulher que sempre se orgulhou de ser esclarecida, de ter educado centenas de crianças, tinha caído em um golpe tão baixo aplicado pelo próprio filho? O doutor Arnaldo me recebeu com um sorriso triste, daqueles de quem já viu muita coisa feia nessa vida, e me ofereceu uma xícara de café. Ele tinha sido o advogado que cuidou do inventário do Getúlio, meu marido, e conhecia a nossa família desde que os meninos eram pequenos. Ele se sentou atrás daquela mesa de carvalho pesada e me olhou nos olhos. Sueli, minha amiga, conte-me tudo. Não esconda nada. Para eu te ajudar, eu preciso saber da verdade nua e crua. E ali, entre um gole de café e outro, eu comecei a abrir o baú das minhas memórias, e foi como se uma represa tivesse rompido dentro de mim. Para você entender o tamanho da traição do Ricardo, você precisa saber do que foi feita a minha vida. Eu não nasci em berço de ouro. O Getúlio e eu começamos do nada. Eu me lembro da nossa primeira casa, um puxadinho nos fundos do terreno da minha sogra. A gente não tinha nem geladeira. O Getúlio saía para a lavoura antes do sol nascer, com as mãos já calejadas, e eu ia para a escola municipal com o meu giz e o meu apagador. Eu dava aula em 2 turnos e muitas vezes ainda fazia serão para corrigir provas de outras escolas. Eu me lembro da dor nas minhas pernas no final do dia, uma queimação que parecia que eu tinha caminhado quilômetros. Mas quando eu chegava em casa e via o Marcos, a Patrícia e o pequeno Ricardo correndo para o meu colo, o cansaço sumia. O Ricardo sempre foi o meu ponto fraco, eu confesso. O Marcos e a Patrícia eram crianças robustas, decididas. O Ricardo não. Ele nasceu prematuro, passou dias na incubadora e parecia que ele carregava uma fragilidade que me despertava um instinto de proteção exagerado. Eu me lembro de quando ele tinha 6 anos e caiu da bicicleta. Não foi um tombo feio, mal arranhou o joelho, mas ele chorou de um jeito, com uma mágoa tão profunda que eu passei a noite inteira segurando a mão dele na cama. O Getúlio dizia: Sueli, você está criando esse menino em uma redoma de vidro. O mundo vai ser duro com ele. E eu respondia brava: enquanto eu estiver viva, o mundo não vai encostar um dedo nele. Mal sabia eu que o mundo não era o perigo, mas sim o que eu estava alimentando dentro do peito dele. Quando o Getúlio morreu, o chão sumiu. Eu me vi viúva aos 49 anos, com uma pensão pequena e 3 filhos para terminar de criar. O Marcos já estava na faculdade de agronomia, com bolsa, e a Patrícia fazia curso técnico de enfermagem. O Ricardo tinha 12 anos. Foi nessa época que eu comecei a fazer as famosas trufas da Dona Sueli. Eu passava as madrugadas na cozinha, derretendo chocolate em banho-maria, sentindo o calor do fogão no rosto, enquanto o resto da cidade dormia. Eu vendia as trufas na porta das escolas, nas repartições públicas, para garantir que o Ricardo tivesse a melhor escola particular, para que ele não se sentisse inferior aos colegas que tinham pais presentes e dinheiro. Eu me privava de comprar um vestido novo, de ir ao cabeleireiro. Eu usava o mesmo par de sapatos por 3 anos, mandando o sapateiro trocar o saltinho 1000 vezes, só para que o Ricardo pudesse ir para a excursão da escola ou ter o videogame da moda. Eu me lembro vividamente do dia em que decidi comprar aquele apartamento. Eu já estava aposentada, mas continuava dando aulas particulares de português para alunos que iam prestar vestibular.
Eu tinha juntado cada centavo das minhas rescisões, das economias que o Getúlio tinha feito na lavoura e de anos vendendo doces. Eu queria um porto seguro para o Ricardo. Ele tinha começado a namorar a Dandara e vivia reclamando que morar comigo atrapalhava a privacidade dele. Ele dizia que precisava de um lugar para receber os clientes da empresa de eventos, um lugar que passasse uma imagem de sucesso. Eu, na minha ingenuidade de mãe, achei que se desse esse empurrão para ele, ele finalmente se estabilizaria e eu teria paz. Eu me lembro de ir ao banco, de falar com o gerente, um rapaz chamado Sr. Renato, que me atendeu com muita paciência. Eu retirei os 240 mil reais iniciais. Era um dinheiro suado, entende? Era o suor de décadas de giz, de madrugadas de chocolate, de dias de sol a pino na lavoura do meu falecido marido. Quando assinei os papéis da compra, eu estava radiante. O Ricardo me levou para almoçar, me chamou de minha rainha. Eu me senti a mulher mais realizada do mundo. Ele prometeu, com os olhos brilhando, que eu sempre teria a chave, que um dos quartos seria meu para quando eu quisesse passar o final de semana lá. Mãe, isso aqui é um investimento para a nossa família. É o seu legado, ele disse. Legado. Que palavra bonita ele usou para me desarmar. E eu acreditei. Acreditei tanto que, quando ele disse que precisava colocar o imóvel no nome dele para facilitar o crédito bancário da empresa, eu não questionei. Eu confiei no meu sangue. Mas aí a Dandara entrou de vez na vida dele e as coisas começaram a mudar. Ela não gostava que eu fosse lá sem avisar. Começou a dar desculpas de que o quarto que seria meu tinha virado um closet para as roupas dela. Eu comecei a me sentir uma visita indesejada, mas eu calava. Eu pensava, deixa pra lá, jovem é assim mesmo, eles querem o espaço deles. O que eu não percebia era o cerco se fechando. O Ricardo começou a aparecer aqui em casa com histórias de prejuízos, de processos, de dívidas trabalhistas. E cada vez que ele chorava, eu buscava mais um pouco na minha poupança. Eu dei dinheiro para ele trocar de carro, para ele fazer viagens internacionais com a Dandara, que ele dizia serem viagens de negócios. Eu estava pagando pelo luxo de uma vida que ele não tinha condições de manter, enquanto eu mesma economizava até na conta de luz. O Dr. Arnaldo ouvia tudo isso em silêncio, fazendo anotações em um bloco de notas. Às vezes ele balançava a cabeça, indignado. Sueli, você tem noção de quanto dinheiro no total passou para as mãos dele nesses últimos anos? Eu respirei fundo e abri a minha pasta. Eu tinha passado a noite anterior organizando tudo. Eu sempre fui muito metódica com as minhas contas, herança da época em que cada centavo contava para colocar comida na mesa. Eu tinha os extratos impressos, as transferências circuladas com caneta vermelha. Foram 280 mil reais em transferências diretas, Arnaldo. Fora o valor do apartamento que eu paguei integralmente. Ao todo, são mais de 600 mil reais que saíram das minhas mãos para as dele. O doutor. Arnaldo pegou os papéis e começou a analisá-los com o olhar afiado de quem procura uma brecha. E essas mensagens de WhatsApp que você mencionou? Você ainda as tem? Eu entreguei o meu celular para ele. Eu tinha tudo salvo. As mensagens onde o Ricardo implorava pelo dinheiro, as promessas de que era um empréstimo, os áudios onde ele dizia que me amava e que eu era a sua única salvação. Tinha até a mensagem daquela última quinta-feira, o áudio dele soluçando, dizendo que seria preso se eu não transferisse os 80 mil reais. O Dr. Arnaldo ouviu o áudio e um vinco se formou na testa dele. Ele usou de coação moral, Sueli. Ele te manipulou emocionalmente para obter uma vantagem financeira indevida. Isso é grave, muito grave. Eu contei para o Dr. Arnaldo sobre a descoberta da Patrícia, sobre a transferência do imóvel para a Dandara logo após eu ter enviado o dinheiro. O que me dói, Arnaldo, não é só o dinheiro. O dinheiro a gente trabalha e tenta recuperar, ou pelo menos aprende a viver sem. O que me destrói é saber que ele planejou isso. Ele esperou eu dar o último fôlego da minha poupança para me descartar. Ele fechou a porta na minha cara dentro do lugar que eu comprei com o meu sacrifício. Eu senti as lágrimas voltarem, mas dessa vez elas não eram de tristeza, eram de uma indignação que queimava. O Dr. Arnaldo se levantou e foi até a janela. Ele olhou para o movimento da rua por um tempo e depois se virou para mim. Sueli, a gente vai precisar de aliados. Eu vou entrar com uma ação de revogação de doação por ingratidão, mas também vamos alegar fraude. Para isso, eu preciso que o Marcos e a Patrícia estejam ao seu lado.
Eu também vou precisar falar com o senhor Renato do banco para ele testemunhar sobre a origem dos fundos do apartamento. E tem mais uma pessoa que pode nos ajudar. O seu Geraldo, aquele contador que trabalhava com o seu marido. Ele ainda é muito respeitado e conhece a movimentação financeira da sua família há décadas. Se ele puder provar que o Ricardo nunca teve renda para adquirir esse patrimônio sozinho, o nosso caso fica imbatível. Eu concordei. Eu sabia que o Marcos e a Patrícia fariam qualquer coisa por mim. O Marcos, apesar de ter ficado furioso comigo por eu ter ajudado o Ricardo tantas vezes, tinha um coração de ouro. Ele já tinha me ligado de manhã dizendo que ia me apoiar em tudo. A Patrícia era a minha rocha. Naquela mesma tarde, nos reunimos todos no escritório do Dr. Arnaldo. O Marcos estava com os punhos cerrados de raiva. Eu sempre avisei, mãe. Aquele canalha sempre foi um encostado. Mas fazer isso com a senhora, bater a porta na sua cara, isso eu não vou perdoar nunca. A Patrícia tentava acalmar o irmão, mas os olhos dela também brilhavam de determinação. Não é hora de brigar entre a gente, Marcos. É hora de agir. O Dr. Arnaldo disse que temos chances. O Dr. Arnaldo então começou a desenhar a estratégia. Primeiro, vamos entrar com um pedido de liminar para bloquear a matrícula do imóvel. Eles não podem vender o apartamento enquanto o processo corre. Se a Dandara tentar passar para frente, o cartório vai barrar. Segundo, vamos pedir a quebra do sigilo bancário do Ricardo e da empresa dele. Eu quero ver para onde foram esses R$80 mil que você mandou na quinta-feira. Eu aposto que não foi para fornecedor nenhum. Eu ouvia aquilo e sentia uma ponta de esperança. Pela primeira vez em dias, eu não me sentia uma vítima indefesa. Eu me sentia uma mulher retomando o controle da própria vida. Mas o caminho não seria fácil. O Dr. Arnaldo me explicou que processos assim podem ser lentos e desgastantes. O Ricardo certamente contrataria um advogado caro, provavelmente pago com o meu dinheiro, e tentaria me pintar como uma idosa confusa, alguém que deu o dinheiro por livre e espontânea vontade e agora se arrependeu. Eles vão tentar te desqualificar, Sueli. Vão dizer que você está gagá, que a Patrícia e o Marcos estão te influenciando para ficar com a herança antecipada. Você está pronta para ouvir esse tipo de coisa do seu próprio filho no tribunal? Eu respirei fundo. Olhei para as minhas mãos, as mãos que ensinaram o Ricardo a escrever as primeiras letras, as mãos que fizeram as trufas para pagar os estudos dele. Eu estou pronta, Arnaldo. Depois daquela porta batida na minha cara, eu estou pronta para qualquer coisa. Ele não é mais o meu filho. Ele é um estranho que me roubou. Saímos dali com um plano de ação. O Marcos ficou encarregado de procurar o seu Geraldo, o contador, para reunir os documentos históricos da família. A Patrícia ia me ajudar a imprimir todas as conversas e organizar os comprovantes por data. E eu tinha a tarefa mais difícil, manter a calma e não cair nas provocações que certamente viriam. O Dr. Arnaldo me deu um abraço na saída. Sueli, a justiça pode tardar, mas com as provas que temos, ela não vai falhar. Você foi uma mãe exemplar. Agora é hora de ser uma mulher implacável. Voltando para casa, no mesmo táxi que me levou até aquele prédio luxuoso dias atrás, eu passei em frente ao prédio do Ricardo. Eu vi o carro importado da Dandara estacionado na frente. Um SUV branco, brilhando, que custava mais do que a minha casa inteira. Eu senti um nojo profundo. Como é que eles conseguiam dormir à noite sabendo que tudo aquilo era fruto de mentiras? Como é que ele conseguia deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que a mãe dele estava com a conta bancária zerada por culpa dele? Eu fechei os olhos e rezei. Rezei pedindo força ao Getúlio, pedindo clareza. Eu não queria vingança, eu queria justiça. Eu queria que ele entendesse que o amor de mãe não é um cheque em branco. Nos dias que se seguiram, a tensão era quase palpável. Eu evitava sair de casa, com medo de encontrar o Ricardo ou a Dandara no supermercado ou na farmácia, mas o silêncio deles era absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem para saber se eu estava bem. Eles achavam que tinham vencido. Eles achavam que eu era apenas uma velha que ia chorar as pitangas no sofá e aceitar o destino. Eles não conheciam a Sueli professora, a Sueli que enfrentou salas de aula lotadas com 40 adolescentes rebeldes e nunca perdeu a autoridade. A Sueli que levantou do luto para sustentar uma família. Na segunda-feira seguinte, o Dr. Arnaldo me ligou. A voz dele estava vibrante. Sueli, conseguimos! O juiz aceitou a nossa liminar.
A matrícula do apartamento está bloqueada. Eles acabaram de ser notificados. Eu senti um calafrio percorrer o meu corpo. E agora, Arnaldo? O que acontece? Agora, minha amiga, a máscara deles vai cair. Prepare o seu coração, porque o Ricardo vai te procurar. E ele não vai vir com flores. Mal o Arnaldo desligou, o meu celular começou a tocar. O nome na tela fez o meu sangue gelar-no. Era o Ricardo. Ele ligou 1, 2, 3 vezes seguidas. Eu não atendi. Deixei que ele sentisse o gosto do próprio veneno. O silêncio. Depois de uns 10 minutos, chegou uma mensagem. Mãe, que loucura é essa que você fez? Bloquear o meu apartamento? Você quer me destruir? A Dandara está passando mal. Ela está grávida. Você quer matar o seu neto? Eu li aquilo e o meu coração deu um solavanco. Grávida? Será que era verdade ou era mais uma mentira para me manipular? Eu quase caí na armadilha. Quase peguei o telefone para perguntar se era verdade. Mas aí eu lembrei da porta batida. Lembrei do "Você não é bem-vinda aqui". Lembrei do 80 mil reais que ele disse que eram para não ser preso e que, na verdade, foram para o luxo deles. Eu respirei fundo, contei até 10 e não respondi. Meia hora depois, a Patrícia chegou aqui em casa. Ela já sabia da notícia do bloqueio e viu o meu rosto transtornado. Eu mostrei a mensagem sobre a gravidez para ela. A Patrícia deu uma risada amarga. Mãe, a Dandara postou foto ontem na academia, fazendo exercícios pesados e tomando suplementos que grávida não pode nem chegar perto. É mentira, mãe. É a última cartada deles para fazer a senhora recuar. Naquele momento, eu senti uma tristeza imensa, mas também uma libertação. A mentira deles era tão baixa, tão vil, que qualquer resquício de dúvida que eu ainda pudesse ter desapareceu. Eles não têm limites, Patrícia, eu disse, sentando-me na poltrona da sala. Eles usariam até uma vida inocente para garantir que continuem vivendo no luxo às minhas custas. A Patrícia sentou no braço da poltrona e me abraçou. Mas eles se esqueceram de uma coisa, mãe. Eles se esqueceram que a senhora nos ensinou a ser fortes. E a senhora é a pessoa mais forte que eu conheço. Ficamos ali, em silêncio, enquanto o sol da tarde entrava pela janela da sala. Eu sabia que a batalha estava apenas começando. O processo seria longo, as acusações seriam feias e o meu coração de mãe ainda ia sofrer muito. Mas eu não ia voltar atrás. Pelo Getúlio, pela Patrícia, pelo Marcos e principalmente por mim mesma. Eu ia mostrar para o Ricardo que a porta que ele bateu na minha cara seria a mesma que se fecharia para o egoísmo dele. Naquela noite, eu consegui dormir um pouco melhor. Sonhei com o Getúlio. No sonho, ele não dizia nada, apenas sorria para mim e apertava a minha mão. Quando acordei, eu senti que não estava sozinha. Eu tinha os meus filhos verdadeiros, tinha o Arnaldo e tinha a verdade ao meu lado. O primeiro passo tinha sido dado. O império de areia que o Ricardo e a Dandara construíram estava começando a desmoronar, e eu seria a pessoa a assistir a cada pedaço caindo, não por vingança, mas porque a vida tem um jeito muito particular de colocar as coisas no lugar. Eu estava pronta para o confronto. Eu estava pronta para a verdade. E, acima de tudo, eu estava pronta para recuperar a minha dignidade, que valia muito mais do que os 280 mil reais. Os dias que se seguiram àquela notificação judicial foram os mais longos da minha vida. Eu parecia viver em um estado de vigília constante, onde cada barulho de carro estacionando na rua fazia meu coração saltar pela boca. Eu sabia que o Ricardo não aceitaria o bloqueio do apartamento em silêncio. Ele sempre foi uma criança que, quando não conseguia o que queria, gritava até conseguir. Só que agora ele não era mais uma criança, e o que ele queria era o meu sustento, a minha segurança e a minha dignidade. O Dr. Arnaldo tinha sido muito claro. A partir de agora, a guerra não seria apenas nos tribunais, seria emocional. E ele tinha razão. O Ricardo começou a usar todas as armas que conhecia, e a principal delas era a culpa. As mensagens não paravam. Ele mudou o tom de agressivo para vitimista em questão de horas. Mandava fotos de quando era pequeno, fotos dele no colo do pai, fotos de natais antigos, onde a nossa família ainda parecia completa e feliz. Ele escrevia textos imensos, dizendo que eu estava sendo influenciada pelo Marcos e pela Patrícia, que eles sempre tiveram inveja dele e que agora estavam fazendo a cabeça da própria mãe para deixá-lo na rua.
Mãe, você vai ter coragem de ver seu filho morando de favor? Você vai conseguir dormir sabendo que a Dandara, grávida do seu neto, não tem onde morar por causa de uma vingança sua? Aquilo me dilacerava. Eu passava horas olhando para o celular, com o dedo trêmulo, querendo responder, querendo dizer que eu só queria o que era justo. Mas eu lembrava do conselho do Arnaldo. Sueli, o silêncio é a sua maior prova de força agora. Qualquer coisa que você disser será usada contra você. Para não enlouquecer dentro de casa, eu chamava o Marcos e a Patrícia quase todos os dias. A gente se reunia na mesa da cozinha, a mesma mesa onde eles fizeram o dever de casa por tantos anos, e começamos a montar o que o Arnaldo chamou de dossiê da verdade. O Marcos trouxe o seu Geraldo, o contador, em uma tarde de terça-feira. O seu Geraldo já estava bem velhinho, com os cabelos brancos e as mãos que tremiam um pouco ao segurar os óculos, mas a mente dele continuava afiada como uma navalha. Ele trouxe pastas de arquivo morto que ele guardava desde o tempo do Getúlio. Sueli, eu fiz um levantamento de tudo o que o Ricardo recebeu da empresa do seu falecido marido, antes de a gente fechar as portas de vez, disse o seu Geraldo, espalhando papéis amarelados sobre a toalha de mesa. O Getúlio sempre teve um pé atrás com a pressa do Ricardo. Ele dizia que o menino queria colher sem semear. Veja aqui, em 2004, o Getúlio já tinha feito um adiantamento de herança para ele abrir aquela primeira loja de som que faliu em 6 meses. Depois teve o aporte para a empresa de eventos. Ao todo, se somarmos o que o Getúlio deu em vida e o que você deu depois, o Ricardo já consumiu 3 vezes o que os outros 2 irmãos receberam. Eu olhava para aqueles números e sentia um peso no peito. Eu nunca tinha feito essa conta. Eu sempre via cada pedido como algo isolado, uma emergência momentânea. Mas olhando para o gráfico que o seu Geraldo montou, eu vi um padrão de exploração que durava décadas. O Ricardo nunca quis ser um empresário. Ele queria ser um herdeiro em vida. Enquanto o Marcos suava a camisa na agronomia, lidando com safra e praga sob o sol, e a Patrícia enfrentava plantões de 12 horas no hospital, o Ricardo vivia de aportes da mamãe. Sabe, quando a gente está vivendo a situação, a gente cria desculpas. Eu dizia para mim mesma que o Ricardo era artista, que ele tinha uma sensibilidade diferente, que os negócios de eventos eram arriscados, mas o seu Geraldo me mostrou a frieza dos fatos. Ele apontou para uma transferência que eu tinha feito há 2 anos, de R$30 mil. Sueli, lembra desse dinheiro? O Ricardo disse que era para pagar um imposto atrasado da empresa. Pois bem, eu fui verificar os registros públicos. Naquela mesma semana, a Dandara postou fotos em um resort de luxo no Nordeste. Não houve pagamento de imposto nenhum. O dinheiro da sua aposentadoria pagou as lagostas e os espumantes deles. Eu senti uma náusea. A Patrícia, que estava sentada ao meu lado, pegou o tablet dela e abriu o perfil da Dandara. Ela tinha conseguido acesso a uma conta secundária da nora, onde ela postava a vida real para os amigos íntimos. Olha aqui, mãe. No dia em que ele ligou chorando, dizendo que ia ser preso, o dia dos R$80 mil. Olha o que a Dandara postou às 2 da manhã. Eu olhei para a tela. Era um vídeo. O ambiente era escuro, com luzes coloridas de LED. Dava para ver garrafas de champanhe com faíscas de fogo saindo do bico, garçons servindo bandejas de comida sofisticada e, no centro de tudo, o Ricardo. Ele não parecia alguém que estava prestes a ser preso. Ele estava rindo, dançando, com o braço em volta do pescoço de um homem que eu nunca tinha visto. A legenda dizia: comemorando o novo ciclo em grande estilo. Quem tem estrela não fica no escuro. Eles fizeram uma festa, mãe. A Patrícia disse com a voz embargada de raiva. No dia em que a senhora ficou sem dormir, rezando para o seu filho não ir para a cadeia, eles estavam gastando o seu dinheiro em uma boate de luxo, comemorando que tinham conseguido te enganar mais uma vez. E tem mais. O carro, aquele SUV que a senhora viu na frente do prédio. A entrada foi dada na manhã de sexta-feira. Exatamente R$80 mil. Eu fechei os olhos. A imagem daquela porta batendo na minha cara voltou com tudo. Você não é bem-vinda aqui. Agora eu entendia por que ele não me deixou entrar. O apartamento devia estar cheio de vestígios da festa da noite anterior. Cheiro de bebida, gente estranha, o deboche materializado em cada canto. Ele não queria me proteger do barulho. Ele queria esconder o crime. O crime de ter roubado a própria mãe para sustentar uma mentira. O Marcos deu um murro na mesa. Chega, mãe!
Não tem mais meu filho nessa história. Isso é caso de polícia, de justiça, de tudo o que for necessário. O seu Geraldo já preparou o relatório. O Dr. Arnaldo vai usar isso para provar que a doação do apartamento foi feita sob simulação e fraude. Eles não vão ficar com nada. Eu pedi um momento de silêncio. Eu precisava respirar. Fui até o quintal, onde eu tenho os meus vasos de orquídeas. O Getúlio adorava aquelas flores. Ele dizia que a orquídea era a planta mais paciente do mundo. Ela demora 1 ano inteiro para florescer, mas quando floresce, a beleza dela apaga qualquer espera. Eu olhei para uma delas, uma Phalaenopsis branca que estava começando a abrir. Eu me lembrei de quando o Ricardo era pequeno e me ajudava a regar essas plantas. Ele era tão cuidadoso, tão zeloso. Onde foi que aquele menino se perdeu? Em que momento a ambição e o egoísmo sufocaram a bondade que eu jurava que existia nele? Eu me lembrei de um episódio específico, que na época eu achei que era apenas coisa de criança, mas que agora brilhava na minha memória como um sinal de alerta ignorado. O Ricardo tinha uns 10 anos. Eu tinha economizado por meses para comprar um relógio de pulso para o Getúlio, de aniversário de casamento. Era um relógio simples, mas elegante. Eu o escondi no fundo da gaveta de meias. Um dia, cheguei em casa e vi o Ricardo com o relógio no braço, mostrando para os amiguinhos na rua, dizendo que ele tinha ganhado de um tio rico. Quando eu o chamei para dentro e perguntei por que ele tinha pegado sem pedir, ele não pediu desculpas. Ele olhou para mim com um desafio nos olhos e disse: "O pai nem usa relógio, mãe. Ele vive na roça. Eu mereço mais do que ele." Naquele dia, eu apenas o repreendi levemente e guardei o relógio. Eu devia ter visto ali que a semente do "eu mereço" estava plantada. A dor de ser traída por um filho é diferente de qualquer outra. Se um estranho te rouba, você sente raiva, você sente medo. Mas quando o seu próprio sangue faz isso, você sente um vazio existencial. É como se uma parte da sua própria história fosse apagada. Eu olhava para as fotos nas paredes da sala e sentia vontade de tirar todas as que ele aparecia. Mas eu não fazia. Eu precisava encarar aquela dor para conseguir atravessá-la. O Dr. Arnaldo nos convocou para uma reunião no final daquela semana. Ele tinha recebido a contestação do advogado do Ricardo. O documento era um insulto a cada célula do meu corpo. Eles alegavam que eu, Sueli, estava começando a apresentar sinais de demência senil. Diziam que eu tinha feito as doações de livre e espontânea vontade e que agora, por influência maliciosa dos outros 2 filhos que queriam garantir a herança, eu estava tentando voltar atrás. O advogado dele, um homem conhecido por ser agressivo e sem escrúpulos, pedia um exame de sanidade mental para mim. "Eles querem te humilhar, Sueli", disse o Arnaldo, com os olhos fixos nos papéis. "Eles querem que você se sinta incapaz, que você duvide da sua própria memória. É uma tática suja, mas comum nesses casos onde a gratidão não existe. Eles sabem que, juridicamente, o bloqueio é forte, então estão tentando atacar a sua imagem." Eu senti uma calma gelada tomar conta de mim. A humilhação de ter a porta batida na cara tinha me dado uma armadura. "Eles querem um exame, Arnaldo? Pois eu farei. Farei com o maior prazer. Vou levar todos os meus diplomas, os meus registros de professora nota 10, as minhas contas de casa que eu pago sozinha e em dia sem atrasar um centavo. Eu vou provar que a única loucura que eu cometi foi amar demais um filho que não merece o chão que pisa." O Arnaldo sorriu, um sorriso de satisfação. "É essa a Sueli que eu preciso. Mas temos uma novidade. O juiz designou uma audiência de conciliação para daqui a 15 dias. Vai ser o seu primeiro encontro com ele depois do que aconteceu. Você se sente preparada para olhar para ele e manter a sua posição?" "Eu não só me sinto preparada, Arnaldo, como eu exijo essa audiência. Eu quero que ele diga nos meus olhos que eu estou louca. Eu quero que ele repita, na frente de um juiz, que o dinheiro que eu tirei da minha boca para dar para ele foi um presente." Naqueles 15 dias que antecederam a audiência, eu me preparei como se fosse para a prova mais importante da minha vida. Eu não fiquei em casa chorando. Eu fui ao médico, fiz todos os check-ups, pedi um laudo completo de um neurologista e de um psicólogo, atestando a minha plena capacidade mental. O Marcos me levava e me trazia, sempre em silêncio, respeitando o meu tempo. A Patrícia me ajudava a organizar os documentos.
O seu Geraldo finalizou a perícia contábil, mostrando que o Ricardo tinha desviado fundos da empresa para contas pessoais da Dandara. A Dandara, aliás, tentou uma última cartada. Ela apareceu na minha porta 2 dias antes da audiência. Ela estava usando um vestido solto, segurando a barriga de um jeito teatral. Quando abri a porta, ela tentou entrar, mas eu coloquei o pé na frente. Aqui você não entra, Dandara. E não precisa fazer cena. Eu sei que essa gravidez é tão real quanto a honestidade do seu marido. Ela mudou o semblante na hora. A máscara de nora preocupada caiu, e o que sobrou foi um rosto carregado de ódio. Sua velha egoísta, você já viveu a sua vida, para que quer tanto dinheiro? O Ricardo é seu filho, ele tem direito a esse patrimônio. Se você continuar com isso, nós vamos te deixar sozinha num asilo, sem ninguém para te visitar. Você vai morrer sozinha. Eu olhei para ela com uma piedade que a deixou ainda mais furiosa. Dandara, eu já estou sozinha desde o dia em que o meu filho escolheu uma mulher como você para ser cúmplice de um roubo contra a própria mãe. E quanto a morrer sozinha, eu prefiro a solidão da minha consciência limpa do que a companhia de hienas como vocês. Agora, saia da minha frente antes que eu chame a polícia por invasão. Ela saiu batendo o pé, gritando impropérios que eu nem me dei ao trabalho de ouvir. Eu fechei a porta e pela primeira vez em muito tempo eu não chorei. Eu senti um alívio. O confronto com ela tinha me mostrado que eu não estava lidando com pessoas que tinham qualquer rastro de humanidade. Eram parasitas. E com parasitas não se negocia, se elimina a fonte de alimento. No dia da audiência, o céu estava cinzento, com uma garoa fina que deixava a cidade com um ar melancólico. Eu me vesti com sobriedade, um conjunto azul marinho que eu guardava para ocasiões especiais, o cabelo bem arrumado, um batom discreto. Eu não queria parecer uma vítima. Eu queria parecer a dona da situação. O fórum era um lugar imponente, com corredores largos e um silêncio que impunha respeito. O doutor Arnaldo nos encontrou na entrada. O Marcos e a Patrícia estavam comigo, um de cada lado, como se fossem os meus pilares. Quando entramos na sala de espera, eu o vi. O Ricardo estava sentado em um banco de madeira, mexendo no celular. Ele estava usando um terno caro, provavelmente o mesmo que ele usou na festa que eu paguei. A Dandara estava ao lado dele, com um olhar altivo. Quando o Ricardo percebeu a minha presença, ele se levantou. Por um segundo, eu vi um lampejo de dúvida no olhar dele. Talvez ele esperasse me ver abatida, chorosa, implorando pelo amor dele. Mas o que ele encontrou foi o olhar firme de uma professora que estava prestes a dar a lição mais difícil de sua carreira. Ele tentou caminhar em minha direção. Mãe, podemos conversar rapidinho antes de entrar? O Dr. Arnaldo deu um passo à frente, mas eu coloquei a mão no braço dele. Eu mesma respondi. Não temos nada para conversar, Ricardo. Tudo o que eu tinha para te dizer, eu disse através do meu advogado. E tudo o que você tinha para me dizer, você disse quando bateu aquela porta na minha cara. Ele ficou vermelho. Mãe, não seja radical. Foi um momento de estresse. A Dandara não estava bem. Senhor Ricardo Carmona? Chamou o oficial de justiça na porta da sala de audiência. É a nossa vez, eu disse, passando por ele sem olhar para trás. A sala de audiência era menor do que eu imaginava, mas a presença da juíza, uma mulher de meia idade com um olhar extremamente observador, preenchia o espaço. Nos sentamos de um lado da mesa e o Ricardo, a Dandara e o advogado deles do outro. O ambiente estava carregado. Dava para sentir a eletricidade no ar. A juíza começou a ler o caso. Ela citou os valores, as datas, a liminar de bloqueio do imóvel. Depois, ela olhou para o advogado do Ricardo. O senhor apresentou uma contestação alegando incapacidade civil da requerente. Gostaria de sustentar isso? O advogado se levantou, cheio de pompa. Sim, meritíssima. Temos evidências de que a dona Sueli tem sido manipulada pelos outros herdeiros e que as doações feitas ao meu cliente foram atos de pura liberalidade, típicos de uma relação de afeto maternal que agora está sendo destruída por ganância familiar. A juíza nem piscou. Ela olhou para mim. Dona Sueli, a senhora gostaria de se manifestar? Eu me levantei devagar. O doutor Arnaldo fez um sinal de encorajamento. Eu olhei para a juíza e depois fixei os meus olhos no Ricardo. Ele desviou o olhar. Excelentíssima, eu comecei, com a voz firme que eu usava para dar aula de gramática.
Eu trouxe comigo os laudos de 3 especialistas diferentes, realizados nos últimos 10 dias, que atestam a minha plena saúde mental. Mas, para além dos papéis, eu gostaria de dizer que a única liberalidade que existiu nessa história foi a do meu filho, que se achou na liberdade de me roubar. Eu não estou aqui por ganância, porque o dinheiro que eu estou pedindo de volta é meu. Eu estou aqui porque eu passei 35 anos ensinando para os meus alunos que a justiça é a base da sociedade, e eu não posso aceitar que, dentro da minha própria casa, a injustiça prevaleça. Eu abri a minha pasta e tirei o extrato daquela quinta-feira à noite. Aqui está a prova da última mentira. 80 mil reais para evitar uma prisão inexistente. Dinheiro que foi usado para comprar um carro de luxo e pagar uma festa. Eu tenho aqui as fotos da festa, Excelentíssima. Fotos postadas pela esposa do meu filho enquanto eu chorava de preocupação. Se isso é afeto maternal, eu gostaria de saber o que é crueldade. O Ricardo tentou interromper. Isso é mentira. Esse dinheiro era... Silêncio! Disse a juíza, com um tom que fez o Ricardo murchar na cadeira. O senhor terá a sua vez de falar. Continue, dona Sueli. Eu continuei. Detalhei cada transferência, cada promessa não cumprida. Falei do apartamento, de como eu paguei cada parcela e de como ele foi transferido para a Dandara de forma furtiva. Eu não quero apenas o dinheiro de volta, Excelentíssima. Eu quero a anulação dessa transferência por ingratidão. O Código Civil prevê isso, e eu sou a prova viva de que a ingratidão pode ser um crime contra a alma de uma mãe. O advogado do Ricardo tentou argumentar que os 80 mil foram pagamento por serviços prestados na empresa. Mas ele não tinha um único contrato, uma única nota fiscal, nada que comprovasse aquilo. O seu Geraldo foi chamado como testemunha e os números que ele apresentou foram devastadores. A cada dado que o contador revelava, a fisionomia do Ricardo ia mudando. Ele foi ficando pálido. A arrogância foi dando lugar a um desespero visível. A juíza olhou para o Ricardo com um desdém que ela nem tentou esconder. Senhor Ricardo, o senhor tem como provar a origem dos 80 mil reais usados para a entrada do seu novo veículo na sexta-feira seguinte à transferência da sua mãe? Ele gaguejou. Eu tinha economias. Economias em uma empresa que, segundo o senhor mesmo disse à sua mãe por telefone, estava prestes a falir? Questionou a juíza. A sua conta bancária, cujo sigilo foi quebrado por este juízo, estava com saldo negativo de 2 mil reais horas antes da transferência da requerente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A Dandara, percebendo que o barco estava afundando, começou a chorar, mas dessa vez ninguém na sala pareceu se comover. A juíza então se inclinou para a frente. Esta audiência de conciliação está encerrada por falta de proposta viável da parte ré. No entanto, diante das provas documentais cristalinas de fraude e simulação, eu mantenho o bloqueio de todos os bens do casal e determino a busca e apreensão do veículo adquirido com os fundos da requerente. Quando saímos da sala, o Ricardo estava em choque. Ele tentou vir falar comigo novamente, mas o Marcos se colocou na frente dele como um muro. Não encosta nela, Ricardo. Nunca mais. Eu caminhei pelo corredor do fórum sentindo que o peso que eu carregava nos ombros tinha diminuído pela metade. A justiça tinha começado a se mover. Mas o que aconteceu depois daquela audiência foi o que realmente selou o destino deles. O Ricardo, desesperado para manter o padrão de vida, tentou fazer uma manobra financeira para retirar dinheiro de um fundo que ele ainda tinha acesso. Mas o Dr. Arnaldo foi mais rápido. A queda dele não foi rápida. Foi uma descida lenta e dolorosa para quem sempre viveu de aparências. Sem o meu dinheiro, a empresa de eventos, que na verdade era apenas um escritório luxuoso onde ele fechava negócios raros, começou a desmoronar. Os fornecedores que ele pagava com o dinheiro que eu dava começaram a cobrar. Os funcionários entraram com ações trabalhistas e o castelo de cartas começou a voar. A Dandara, como eu já previa, não ficou para ver o fim da história. 3 semanas depois da audiência, a Patrícia descobriu que ela tinha limpado o que restava da conta conjunta deles e voltado para a casa dos pais em outra cidade. A gravidez milagrosamente desapareceu dos assuntos dela. Ela simplesmente deletou as redes sociais e sumiu, deixando o Ricardo sozinho com as dívidas e os processos. O Ricardo me ligou uma noite, de madrugada. Eu atendi.
achando que era alguma emergência de saúde do Marcos ou da Patrícia. A voz dele estava arrastada, ele parecia ter bebido. Mãe, ela me deixou, a Dandara me deixou. Eu não tenho nada, mãe. Eles levaram o carro. O oficial de justiça bateu aqui em casa hoje. Eu não tenho nem como pagar o condomínio. Eu ouvi em silêncio. No fundo do meu coração, uma pontinha daquela Sueli antiga quis sentir pena. Mas a imagem da porta batida e do deboche dele no corredor do fórum era mais forte. Ricardo, eu disse com a voz calma, você colheu exatamente o que plantou. Você teve uma mãe que te deu tudo e você achou que tudo ainda era pouco. Agora você vai ter a oportunidade de descobrir o que é a vida real. Aquela vida que eu e seu pai vivemos para te dar o conforto que você jogou fora. Mas eu sou seu filho, mãe. Você vai me deixar na rua? Você não está na rua, Ricardo. Você tem saúde. Você é jovem. Vá trabalhar. Procure um emprego comum como o Marcos e a Patrícia fizeram a vida toda. Aprenda o valor de cada centavo. E quanto ao apartamento, em breve ele voltará para o meu nome e eu decidirei o que fazer com ele. Por enquanto, sugiro que você comece a empacotar suas coisas. Eu desliguei o telefone e pela primeira vez em anos eu dormi a noite inteira. Sem pesadelos, sem angústia. O monstro que eu ajudei a criar estava finalmente sendo domado pela própria vida. E eu estava apenas começando a viver a minha própria história, livre das correntes da manipulação. A sentença final saiu 9 meses depois daquela audiência. Para quem ouve de fora, 9 meses pode parecer pouco tempo, mas para quem está vivendo a expectativa de retomar a própria vida, cada dia parece um século. Durante esse tempo, eu aprendi a silenciar o meu telefone para números desconhecidos e a não abrir a porta para ninguém que não tivesse avisado antes. O Dr. Arnaldo foi um gigante. Ele não descansou enquanto cada prova de transferência, cada mensagem de áudio e cada registro de cartório não estivessem devidamente anexados ao processo. Ele montou um quebra-cabeça tão perfeito que não restou espaço para as mentiras do Ricardo. O dia em que o juiz assinou a decisão final foi um marco. Eu estava na minha cozinha, cuidando das minhas violetas, quando o Arnaldo me ligou. Sueli, acabou. A justiça foi feita. O juiz determinou a reversão total da transferência do apartamento para o meu nome. A doação foi considerada nula por fraude e ingratidão. Mais do que isso, o juiz reconheceu a dívida de R$280 mil como um empréstimo não quitado e não como doação, e ordenou que o Ricardo pagasse cada centavo, com juros e correção monetária. Como ele não tinha dinheiro em conta, a justiça determinou a penhora de tudo o que ele ainda possuía de valor. O carro importado que a Dandara usava foi a primeira coisa a ir para leilão. Sabe, houve um tempo em que eu teria chorado por ver meu filho perder um bem material, mas naquele dia eu senti uma paz profunda. Aquele carro tinha sido comprado com a minha angústia, e agora ele serviria para começar a tapar o buraco que o Ricardo cavou na minha segurança financeira. O valor da venda do carro não cobriu nem metade da dívida. Então, o juiz determinou que uma parte dos rendimentos futuros da empresa dele, ou de qualquer emprego que ele viesse a ter, fosse retida na fonte, até que o valor total fosse pago. A saída do Ricardo daquele apartamento foi o momento mais simbólico. Ele teve um prazo de 15 dias para desocupar o imóvel. Ele não saiu com a dignidade que eu tentei ensinar para ele. Ele saiu espalhando para quem quisesse ouvir no prédio que a mãe dele era uma mulher impiedosa que estava deixando o próprio filho desabrigado. Mas os vizinhos já sabiam das festas, já sabiam do barulho e, principalmente, já tinham visto como ele me tratava. Ninguém comprou o papel de vítima dele. Eu fiz questão de ir até o apartamento no dia em que ele entregou as chaves na imobiliária. O Dr. Arnaldo me acompanhou. Quando abri a porta, o cheiro de cigarro e de bebida barata invadiu o corredor. O lugar que eu tinha planejado para ser um refúgio de paz estava em frangalhos. Eles tinham levado quase tudo o que era meu. As TVs, os eletrodomésticos, até algumas molduras de quadros que eu tinha comprado. As paredes estavam riscadas e havia uma mancha de vinho no tapete caro da sala que eu nunca consegui tirar totalmente. No quarto que seria meu, onde a Dandara tinha feito o closet dela, eu encontrei apenas caixas de sapatos vazias e um rastro de perfume doce e enjoado. Fiquei parada no meio da sala, olhando para o vazio. O Arnaldo colocou a mão no meu ombro e perguntou se eu estava bem. Eu respondi que sim.
Eu não estava triste pelo apartamento estar bagunçado. Eu estava aliviada porque ele não pertencia mais à mentira. Eu vendi aquele imóvel 2 meses depois. Não queria morar ali. Não queria carregar aquelas lembranças. Com o dinheiro da venda e o valor recuperado do leilão do carro, eu consegui recompor a minha poupança. E ainda sobrou uma quantia que eu usei para fazer a reforma que o meu telhado precisava há anos. E para levar o Marcos e a Patrícia em uma viagem curta para a praia, só para a gente respirar o ar do mar e rir um pouco juntos. A vida do Ricardo, por outro lado, seguiu o caminho natural de quem constrói sobre areia movediça. Sem o meu suporte financeiro e com a fama de caloteiro se espalhando pela cidade, a empresa de eventos dele fechou definitivamente em menos de 6 meses. Os fornecedores não aceitavam mais trabalhar com ele sem pagamento antecipado, e ele não tinha R$1 para dar de entrada em nada. A Dandara, como eu soube pela Patrícia, não apenas foi embora, como entrou na justiça contra ele pedindo pensão por um suposto período de união estável, mas como ela mesma tinha sido cúmplice nas fraudes, o tiro saiu pela culatra e ela acabou saindo da história sem nada, voltando para a casa dos pais em uma cidadezinha do interior, onde dizem que ela agora trabalha como vendedora em uma loja de departamentos. O Ricardo teve que se mudar para um quarto alugado em um bairro periférico, um lugar simples, com banheiro compartilhado, bem longe do glamour que ele tanto ostentava. Ele passou a trabalhar como representante comercial, vendendo produtos de limpeza de porta em porta. É um trabalho honesto, claro, mas para alguém que se achava o rei do mundo, foi uma queda e tanto. Ele agora sente na pele o que é caminhar sob o sol, carregar peso e ouvir não das pessoas. Talvez assim ele aprenda o que eu e o pai dele tentamos ensinar e ele se recusou a ouvir. No Natal passado, aconteceu algo que eu já esperava. Por volta das 10 da noite, meu celular vibrou. Era uma mensagem dele. Mãe, Feliz Natal. Eu estou aqui sozinho, lembrando de como as nossas festas eram boas. Eu sinto muito por tudo. Queria ter a chance de te dar um abraço e recomeçar. Posso passar aí amanhã? Eu li a mensagem com calma. Meu coração não acelerou. Eu não senti raiva, mas também não senti aquela fraqueza que me faria dizer: venha, meu filho. Eu olhei para a minha sala, onde a Patrícia e o Marcos estavam sentados no sofá com seus filhos, rindo, comendo as rabanadas que eu tinha feito. Havia paz ali. Uma paz que custou caro demais para ser arriscada novamente. Eu não respondi à mensagem. Apenas visualizei e deixei o celular de lado. O perdão é algo que a gente dá para si mesma, para conseguir seguir em frente sem mágoa. Mas a confiança... a confiança é um cristal que, depois de moído, não tem cola no mundo que recupere a transparência original. A Patrícia me viu pensativa e perguntou, com aquele jeito protetor dela: Mãe, você não sente falta dele? Do Ricardo? Eu olhei para o presépio que o Getúlio tinha esculpido em madeira há tantos anos e respondi com a maior honestidade da minha vida. Sinto falta do filho que eu imaginei que ele fosse, Patrícia. Sinto falta daquele menininho que me ajudava a regar as flores e que eu achava que seria o meu amparo na velhice. Mas do homem que o Ricardo se tornou, desse eu não sinto falta nenhuma. O que ele é de verdade é alguém que eu não conheço e que não quero mais por perto. Essa diferença entre o que a gente sonha e o que a realidade entrega me custou muito dinheiro e muitas noites de sono para aprender. Mas eu aprendi. Hoje, eu vivo uma vida tranquila. Minhas finanças estão em ordem. Minha casa está com o telhado novo e o jardim mais bonito do que nunca. Eu voltei a dar minhas aulas particulares, não mais por necessidade extrema, mas porque eu gosto de ver o brilho nos olhos de um aluno quando ele entende uma regra gramatical difícil. Eu descobri que a minha felicidade não depende do sucesso ou do reconhecimento de um filho ingrato. Eu sou a minha própria fonte de segurança. Às vezes, quando o sol está se pondo, eu me sento na varanda com uma xícara de café e lembro de tudo o que passei. Aquele som da porta batendo na minha cara não me assombra mais. Agora, ele serve apenas como um lembrete de que eu tive a coragem de me levantar e de que nunca é tarde demais para a gente se colocar em primeiro lugar. Eu perdi um filho, é verdade, mas eu recuperei a mim mesma. E no fim das contas, essa foi a melhor troca que eu poderia ter feito. Se você está passando por algo parecido, se você sente que alguém que você ama está abusando da sua bondade, não espere a porta bater na sua cara para acordar.
O amor de mãe é infinito, mas a nossa dignidade também precisa ser. A gente ensina os filhos a voar, mas não pode deixar que eles arranquem as nossas próprias asas para construir o ninho deles. A vida é curta demais para a gente viver à sombra da ingratidão de quem quer que seja. Hoje, eu olho para o futuro e vejo apenas luz. Uma luz que eu mesma acendi e que ninguém, nunca mais, vai ter o poder de apagar.